consegue dormir direito e não sabe muito bem o que fazer? Todo mundo espera uma pílula mágica, não é? Se você não passa por isso ainda hoje, tenha certeza que uma hora você vai passar. É o que as pesquisas têm nos mostrado aí, que cada vez mais as pessoas têm dificuldade para dormir de uma forma crônica ou vão ter alguma dificuldade para dormir em algum momento da vida. Então, para um pouquinho e presta atenção no que eu vou explicar hoje. Primeira coisa que é importante a gente frisar é que não existe essa pílula mágica, tá, gente? Infelizmente, é uma coisa que a gente queria pílula mágica para resolver uma série de problemas, né? Mas essa pílula mágica para a gente conseguir dormir melhor não existe. Aliás, os medicamentos que existem aí para o sono, eles acabam interferindo na nossa qualidade do sono e com o passar do tempo eles perdem um efeito. Então, não é por pílula mágica que a gente consegue dormir melhor. Mas olha, existem várias técnicas comprovadas que melhoram o sono e eu vou começar a explicar para você aqui como é que isso funciona. A primeira coisa, se você não está dormindo bem, você precisa saber se você tem insônia ou não, ou se é algum outro problema do sono. Nesse vídeo aqui eu vou focar um pouco mais sobre insônia. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os problemas do sono, você pode acessar o meu e-book, que fala justamente sobre os transtornos do sono e a melhor forma de você conseguir identificar e como tratar também esses transtornos, tá? É só clicar no link abaixo ou então entrar no meu site cuidandodosono.com.br que você consegue baixar esse e-book. Você precisa identificar se você tem insônia ou não. Você já sabe se de fato você tem insônia? Já fez esses critérios diagnósticos? Quais são eles? Os principais deles são o seguinte. Primeiro, a insônia ela é caracterizada por uma dificuldade de iniciar o sono. Esse iniciar o sono, ele precisa ter um tempo maior do que 20 a 30 minutos para você conseguir pegar no sono. Esse é um dos critérios, tá? Então, quando você deita na cama e demora aí um tempo maior para você conseguir pegar no sono. Uma outra situação, um outro critério, é se você acorda várias vezes durante a noite. Então, você acorda e volta a dormir, ou então você acorda e demora um pouco mais para conseguir dormir e sente esse incômodo em relação ao sono. O terceiro critério é se você tem um despertar precoce. Isso é, você acorda antes do momento desejado. Então você quer acordar mais 6 horas e lá por 4, 4 e meia ou 5 horas você já acorda e não consegue voltar a dormir. Atenção, porque o despertar precoce ele pode estar relacionado mais com questão de depressão. E aí é importante estar atento se você está passando por uma situação de depressão também. Além desses fatores, para ser considerada insônia, é importante que a falta de sono, o problema do sono, gere um incômodo, um prejuízo significativo durante o dia, inclusive nas questões profissionais e pessoais. Então esse é um outro critério aí para o diagnóstico da insônia. E um outro, gente, é a questão do tempo. Então, se essas noites mal dormidas, elas estão acontecendo aí mais de 3 vezes por semana também, é importante para ser considerado insônia. Outro critério é a duração desse problema. Então, se você está passando por um problema que é situacional, então começou agora e em função de uma situação específica, você está com problema para dormir, ou se é uma questão que ela já é crônica, já tem aí mais de um mês que você tem esse problema e isso vai transcorrendo aí com o passar do tempo. Tem pessoas que ficam anos sem dormir direito, tá? Por quê? Porque não buscam também o tratamento adequado para isso. Danuska, poxa, encaixei nesses critérios para insônia e o que eu vou fazer com isso? A partir do momento que você consegue identificar que você tem um problema, você precisa buscar e conhecer o melhor tratamento, que é o que os médicos, o que as pesquisas têm mostrado aí de melhor para poder resolver esse tratamento. Para tratar a insônia, a melhor opção que existe é a terapia cognitivo-comportamental. E como que ela funciona? Para a insônia especificamente, a gente precisa olhar e identificar o que aconteceu, que causou essa insônia e também, gente, o que está mantendo essa insônia. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente acredita, é desenvolvido um modelo teórico, que a insônia existem alguns fatores que são predisponentes para que a gente possa vir a ter insônia. Por exemplo, eu tenho predisposição para insônia quando eu sou um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais alerta, mas não é porque eu sou assim que necessariamente eu vou desenvolver insônia. Então eu tenho um fator predisponente. E a insônia, gente, ela é desencadeada em algum momento, principalmente por situações estressoras, tá? A perda de emprego, luto, dificuldades financeiras, questões de saúde. Então,
uso de medicamento, então ela é desencadeada por algum fator aí desencadeante. E depois, gente, a insônia ela se mantém por mais tempo, principalmente porque eu mudo de hábito. Então eu começo a não dormir direito e eu começo a mudar os meus hábitos em relação ao sono. Um deles que atrapalha muito é a questão do cochilo. Eu não dormi direito à noite, aí eu chego à tarde, um tempinho que eu posso, durmo um pouquinho mais, ou no final de semana eu durmo mais à tarde para repor aquele sono que eu não perdi, e aí eu acabo não conseguindo dormir novamente na noite seguinte. Ou então eu prolongo o máximo possível o meu tempo na cama, mesmo que eu não esteja conseguindo dormir direito, eu fico mais tempo prolongando esse tentativa de sono na cama. Então eu acabo mudando os meus hábitos. E essas mudanças de hábitos vão desregulando o meu relógio interno. Então é por causa disso, gente, que a insônia se mantém, tá? Porque você ter umas noites de sono sem dormir direito em função de um problema, acontece. Mas você desenvolver um problema maior, a insônia, em função, mesmo depois que o problema parou de existir, você persiste com a dificuldade com o sono, aí não tem necessidade e isso acontece em função desses maus hábitos, em função da ansiedade antecipatória, então começo a ficar com muito medo de não dormir direito, preocupado se eu vou dormir direito ou não, e essa preocupação ativa o meu cérebro na hora que eu preciso estar repousando, em vez de trazer um contexto de repouso, vem um contexto de excitação aí do cérebro. E um outro fator muito importante que está bem relacionado aí dentro da parte teórica da terapia cognitivo-comportamental, que eu começo a fazer associação e condicionar a minha cama com não dormir. Então eu começo a ficar na cama muito tempo, sem dormir direito, e eu deixo de associar a cama com o sono, com o descanso. E aí a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar aí nessa desassociação em relação a isso também, a preocupação excessiva em relação ao sono. Então, sintetizando, é dessa forma que a gente vai trabalhar e trabalha principalmente então nesses fatores que estão mantendo a insônia. E quando então eu tiro esses fatores que estão mantendo a insônia, eu volto a dormir bem e ter um sono aí reparador e restaurador novamente, e isso vai se prolongando e se prolonga por muito tempo, tá? Então, gente, se você não está dormindo bem, o que você precisa fazer? Você precisa identificar qual que é o problema. Já falei do meu e-book aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o sono de vocês. Vocês precisam conhecer mais sobre o sono, sobre o seu sono também. Eu tenho outros vídeos que dão orientação de como você conhecer, como você identificar a causa desse problema. E aí também está muito atento aos hábitos que você está tendo depois que esse problema começou. E aí fazendo essa mudanças de hábitos, você consegue dormir melhor. E também, gente, algumas outras mudanças significativas para reduzir esse estado de hiperalerta. Não é uma pílula mágica, mas é um tratamento que de fato funciona e que é considerado hoje padrão ouro mundialmente para cuidar da insônia, inclusive a insônia crônica. Então pesquisem mais sobre isso, me acompanhem, quem gostou, curte, compartilha, porque as pessoas precisam saber mais que existe a terapia cognitivo-comportamental e como ela funciona. Se você quer saber um pouquinho mais, entra lá no meu site cuidandodosono.com.br e eu desejo de coração que você durma bem e que fique na paz.